A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus, família, por esta rica oportunidade que o Senhor, Ele me concedeu estar aqui para trazer uma palavra abençoada para o meu e o teu coração. Fica em João, capítulo 20. Vou falar da ressurreição de Jesus. Jesus, Ele veio à terra e Ele veio a uma missão. E Ele passou para os seus discípulos que ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. E Ele deixou esta mensagem bem claro. E assim Jesus vai à cruz, Ele entrega o Espírito ao Pai, e ao terceiro dia, realmente Ele ressuscita. Mas diz que no meio da madrugada, antes de Ele ressuscitar, Maria Madalena e a outra Maria vai ao sepulcro. E quando chega lá, diz que tem um anjo, aleluia, um jovem, a Bíblia relata um jovem, mas era um anjo, sentado, aleluia, a cabeceira, e diz que esse anjo, ele pergunta a essas mulheres o que vem buscar aqui. E elas diz, aleluia, Jesus, ele diz, já ressuscitou e vai adiante de vós. Agora vai e divulga aos seus discípulos. E diz que essas mulheres foram aos discípulos e ali falaram para eles. E no texto diz que os discípulos, eles ainda duvidam que essas mulheres tinham, aleluia, ouvido do anjo. E aí, o que acontece? Diz que em João, capítulo 20, João relata que Pedro sai correndo. E João, ele corre mais rápido. E quando João entra no sepulcro, diz que João olha os lenços, estava enrolado. E disse que Pedro chega após e olha também ao lenço e vê enrolado. O que me chamou a atenção é que esses dois discípulos, eles fazem questão de olhar no lenço. E quando ele olha no lenço, irmão, família, é porque os judeus, eles tinham uma tradição de quando ele ia em uma casa, ele tinha um lenço, e quando ele ia voltar, ele tinha um gesto de deixar o lenço enrolado. Aleluias! E ali, ele estava dizendo, eu voltarei novamente para esta casa. E eles tinham essa tradição. E Jesus era um judeu, e Jesus deixou bem claro que na sua morte, na sua ressurreição, que ele voltaria. Por isso que os discípulos vão ao lenço e vêm enrolado. Ali foi a prova e a convicção, e diz, e eles creram. De Pedro e João entender, aleluias, que Jesus, ele vai voltar. E ali eles voltam, e diz que no livro de Lucas e no livro de Mateus, relata esse anjo. Em João, diz que as mulheres estão lá, e ela vai e vê a pedra removida. E esse anjo em Lucas falam para ela, e ela divulga aos discípulos. Aleluia. E diz que no caminho de Imaú, ia dois discípulos, aleluia, Jesus já ressuscitado, Jesus começou a aparecer, e diz que no caminho de Imaú, no meio do caminho, Jesus vai vendo esses dois discípulos, relatando e contando essa história. E ele ali com esses dois homens colocam ali a tenda e chama este homem para entrar e ali ceiar. E disse que no partir do pão, Jesus ficou, aleluia, pegou o pão, e quando partiu, eles olham um para o outro. E diz que quando eles olham para o local onde o homem estava sentado, a mesa não estava mais. Aleluia. E eles olhando um para o outro e disse, se você sentiu o ardor, o queimou dentro de nós. Eu quero te dizer que quando Jesus, aleluia, ele chega na tua vida, quando Jesus, ele chega, aleluia, você sente o queimou, você sente a presença. Ele é real, ele ressuscitou, ele está vivo, meu irmão. Nesta manhã, eu venho trazer essa história maravilhosa para todos os meus irmãos em Cristo. Você que está querendo a sua fé naufragar, acredite, continue de pé, continue buscando, continue orando, continue buscando o Senhor, porque Ele está aí junto contigo, ainda que teus olhos não contemplem, ainda que teus olhos estão cegos, como esses dois discípulos estavam com os olhos cegos, aleluia, mas Jesus estava ali, não foi, aleluia, uma mentira, Ele
ele ressuscitou e apareceu para todos os discípulos, a ponto de chegar para Tomé e mostrar os escravos e dizer: tá aqui, Tomé. Tá aqui, Tomé. Coloca o dedo. Aleluia! Bem-aventurados que não viram. Jesus fala de um passado de Isaías, dos profetas, que profetizou no nome dele. Aleluia! É Abraão que teve a fé incrível. Aleluia! Falando da grandeza desse Deus poderoso. E ali Jesus disse que esse povo foi bem-aventurado, os que não viram e creram. Quando Jesus está falando para Tomé, Jesus está falando de um passado. Bem-aventurado os que não viram, mas nós também somos aventurados, porque Jesus é o mesmo, ele incendeia o meu coração para trazer essa mensagem. Aqui é a prova e a evidência que ele é real, que ele mesmo está fazendo a sua obra, porque ele é maravilhoso, ele é poderoso, e está aí o Espírito Santo, aleluia, intercedendo por mim e por você, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que o nome dele seja glorificado. Um bom dia, uma quinta-feira abençoada para todos vocês, famílias, em nome de Jesus. A paz do Senhor.